Bom, pessoal, falando da aula 4, o que os alunos da aula 4, o que a gente fez na aula 4? A aula 4 foi uma aula atípica, né? Que foi naquele dia, aquele sábado que teve uma onda de calor fortíssima no Rio e que coincidiu com a quebra de um dos aparelhos de ar-condicionado da sala. Então, ficou impraticável a gente ficar na sala, a gente perdeu um tempo no intervalo mudando de sala. Então, foi uma aula que não rendeu tanto quanto a gente está acostumado. Mas foi uma aula em que nós corrigimos dois exercícios que haviam sido deixados para casa e fizemos e corrigimos outros três. Então, retomando, deixa eu abrir aqui a lupa para me apoiar no trabalho na aula. Então, retomando, na aula passada eu usei esse arquivo funções lógicas C para explicar que funções. Vou abrir um bloco de notas aqui para me apoiar. Eu usei o Excel, esse arquivo funções lógicas sim para explicar três funções do Excel. As funções se, e ou. Cada uma delas, vamos ver os argumentos delas. Deixa eu aumentar aqui o zoom. A função se, ela é uma função que faz um teste lógico, e baseado no resultado desse teste lógico, que nós já estudamos sobre isso, um teste lógico ele só tem dois retornos possíveis, verdadeiro e falso. Baseado no teste lógico, ela faz alguma coisa se esse teste lógico retornar verdadeiro, ponto e vírgula, e eventualmente, tá? Não é um argumento obrigatório, você pode não preenchê-lo. Ele faz uma outra coisa se esse teste lógico retornar falso. Tá? Estudamos também situações em que a gente pode usar a função se dentro de outra função se, ou seja, fazer um novo teste. Se eu tenho, por exemplo, três possibilidades e a C só trabalha com duas possibilidades. Então a gente pode fazer um novo teste para recorrer a uma outra possibilidade e por aí vai. E as funções e e ou, eu vou até colocar aqui entre elas, tá? São funções que nós usamos para aglutinar condições. Então, eu posso ter múltiplas condições a serem avaliadas eu posso ter múltiplas condições a serem avaliadas, e aí tem que ver a regra de negócio para saber se eu preciso que cada condição tenha valor verdadeiro para ela como conjunto retornar verdadeiro. Então, aqui retorna. A função E, ela retorna verdadeiro se cada condição. Desculpem. Eita, nós. Cada condição analisada torna verdadeiro se cada condição analisada retornar verdadeiro. Tá? Então, a E ela funciona assim. Eu preciso que todas as condições retornem verdadeiro para ela como conjunto retornar verdadeiro. Do contrário, ela vai retornar falso. E a OU que funciona assim. Retorna verdadeiro verdadeiro se, se qualquer uma das condições retornar verdadeiro. Ou seja, eu tenho, sei lá, três condições. Basta que uma delas retorne verdadeiro para a função OU como conjunto retornar verdadeiro.
tá? A gente vai usar o e o ou quando aqui no teste lógico eu tiver mais de uma condição para ser analisada. Fizemos isso, tá? Fizemos isso. Usamos a se para preencher essa função, para resolver essa situação no aluno, ou seja, para analisar a média dele. Aqui na situação 2, a gente tinha duas possibilidades. A gente tinha três possibilidades. Então, nós aninhamos função si. Então, eu tenho uma grande função si aqui. E eu tenho uma outra função si aqui no falso, porque eu ainda tinha duas possibilidades para serem analisadas. E aqui, nessa situação, eu não só aprovo o aluno ou reprovo o aluno com base na média, mas também com base na frequência. Então, eu preciso analisar duas condições distintas. Tá? Isso tudo, gente, está no final no vídeo da aula 3, no final dele. E isso foi assunto da nossa aula 3. E aí eu deixei para casa dois exercícios nesse arquivo mesmo, que são os exercícios das planilhas controle 1 e controle 2. Vamos observar eles. O exercício da planilha controle 1 diz o seguinte: o professor fulano dá aulas em um curso que o remunera da seguinte forma. Todos os dias da semana ele dá aulas, menos nas sextas e quartas, onde só orienta treinamentos. Por hora de aula ele recebe R$ 32, por hora de treinamento ele recebe 18. Então vamos lá. Quanto ele ganhou nesse dia aqui? Depende. Depende do quê? De que dia da semana era. Nas quartas e nas sextas ele recebe 18, nos demais dias ele recebe 32. Então, como a gente tem duas possibilidades, é óbvio que a gente vai usar a função si. A questão é a seguinte: como é que eu vou analisar os dois dias simultaneamente? Vamos pensar no seguinte: vamos dizer que o meu teste, que ele só receber, que o professor fulano só orientasse treinamento na sexta-feira, por exemplo, ou melhor, na quarta. Vamos supor que o professor fulano só orienta treinamentos na quarta-feira. Então eu poderia simplesmente fazer uma condição aqui para avaliar se o dia da semana... Se o dia da semana é igual a quarta. Ponto e vírgula. Aqui eu terminei minha condição. Então vamos pensar assim. Se ele orienta treinamento só na quarta-feira, e aí o dia da semana é quarta, então ele ganha 18. Caso contrário, ele ganha 32. Tá? Aqui a gente poderia fechar parênteses e nossa função si estaria pronta. Tá? Aqui eu ainda precisaria multiplicar o valor por hora pela quantidade de horas que eu tenho aqui em C3. Mas para a gente ver que está funcionando, eu vou deixar isso para depois. Tá? Então vejamos, aqui funcionaria beleza, normalmente. Tá? E aí repara que só onde o dia da semana é quarta, mostrou 18. Show de bola, até aqui tudo bem. A questão é a seguinte: não é só na quarta que ele recebe R$32, 18. É na sexta também, né? E aí, como é que eu poderia fazer isso? Eu tenho alguns alunos fizeram o seguinte, ó. Se for quarta, ele recebe 18. Beleza, show de bola. Alguns alunos recorreram ao alinhamento de funções si, ou seja, testaram novamente. Aqui, no falso, não é quarta. Pode ser qualquer outro dia da semana. E aí testaram novamente se o dia da semana era igual a sexta. Se isso fosse verdade, mais uma vez, 18, se não 32. Então, como é que funciona esse raciocínio aqui? Qual é a base desse raciocínio? Eu testei se o dia da semana era quarta. Não era. Vamos dizer que era. Então, ele recebe 18 por hora. E se não? Se não é quarta? Bom, ainda tenho a questão de que se for sexta, ele também recebe 18. Então, eu fiz um novo teste se o dia da semana era sexta. Se sim, se isso fosse verdade, ia pagar 18. Caso contrário, ia pagar 32. E a gente vai aqui confirmar esse propagar
e vai ver que funciona também. Sexta, sexta, 18, sexta, 18, os outros dias 32. Beleza, é uma forma de resolver. Parabéns para quem conseguiu chegar a essa solução. Tá? Em sala de aula e como correção, eu sugeri para vocês o seguinte. Ao invés de a gente... Eu vou aqui dar uma preguiçada aqui, gente. Ó. Eu vou recortar esse teste aqui, lógico, eu vou guardar ele comigo aqui na minha área de transferência. Vou apagar o resto aqui. Então vejam, essas duas condições aqui, qualquer uma delas que retorne verdadeiro, ele vai receber 18 e caso contrário ele vai receber 32. E aí eu pergunto a vocês, entre as funções que a gente aprendeu que combinam condições, a função e a função ou, qual vocês acham que a gente vai usar? Pensa comigo. Um mesmo dia no tempo, no calendário, o dia 13 de junho de 2000, ele pode ser ao mesmo tempo quarta e sexta-feira? Isso é impossível. Então veja, não tem, se eu usar a função e, essa condição nunca vai retornar verdadeira. Aqui a gente vai usar a função ou. Ok? Vamos separar cada uma das condições por ponto e vírgula. Aqui no final a gente vai fechar o parênteses. Tá? E aí, pessoal, isso aqui tudo é o meu teste lógico. Repara que o Excel está até sinalizando ele no help da função. Isso aqui tudo é meu teste lógico. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se o dia da semana for quarta ou o dia da semana for sexta, o professor fulano recebe 18. Caso contrário, ele recebe 32. Aqui seria, vou propagar, e tivemos o mesmo resultado daquele que alinhou as funções em si. Certíssimo, bonitinho. Vamos dizer que a gente não completou, vamos usar aqui a autossoma. Tá? Respeitem meu toque, eu não vou incluir essa última célula aqui que está em branco. Tá? Ah, sim, estou vendo aqui 262, mas lembrando que isso aqui tudo para saber se ele recebe 18 ou 32 por hora trabalhada, né, pessoal? Então aqui a gente vai, para completar e deixar tudo certinho, multiplicar esse valor por hora pela quantidade de hora trabalhada no dia. Então vou inserir, vou propagar novamente. Tá? Gente, o grande barato desses vídeos e do material compartilhado na pasta compartilhada é que vocês tentem fazer. Então eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo com um arquivo aberto, repetindo meus passos. Ou que depois desse vídeo vocês tentem fazer sozinhos. Tá? Passar para o controle 2. Já neste outro curso, o professor fulano ministra aulas de Excel avançado às segundas, quartas e sextas e de Excel básico às terças, quintas e sábados. Ele recebe R$ 40 por hora aula de Excel avançado para turmas com mais de 5 alunos e para turmas com 5 alunos ou menos, ele recebe R$ 32. Já para Excel básico, são R$ 35 hora aula para turmas com mais de 5 alunos, R$ 28 para turmas com 5 ou menos alunos. Bom, deixa eu abrir. Eu vou recorrer de novo ao bloco de notas. E essa é uma questão, gente, a gente tem que conhecer as funções e os recursos delas para saber qual a melhor forma de organizar as nossas fórmulas. Pensa comigo. Quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho. O professor fulano ele pode receber por hora 40, 32, 35 ou 28. Concordam comigo? Então são 4 possibilidades. Teoricamente, num raciocínio mais rápido, eu poderia escrever uma condição para cada um desses valores. E isso ia me dar um trabalho desgraçado. Quer ver por quê? Imagina o seguinte, eu vou escrever uma condição no caso dele receber os R$ 40, que é o dia da semana
ser segunda, quarta e sexta, e o número de alunos ser maior do que 5. Então, repara, eu vou começar abrindo a função E, tá? O número de alunos ele está na célula D, na coluna D, então D3 maior do que 5, ponto e vírgula. Essa é uma condição. A outra é o dia da semana ser segunda ou quarta ou sexta. E aí, mais uma vez, eu preciso usar a função ou para testar o dia da semana, que está na coluna B. B3 igual segunda, ponto e vírgula, B3 igual quarta, ponto e vírgula, B3 igual sexta. Isso aqui tudo, tá? Imagina que eu tivesse realmente escrevendo a função si. Então, a minha fórmula poderia começar, só começar, assim. E aí vamos pensar, vamos ver se isso está certo. Se o número de alunos for maior do que 5 e o dia, o dia da semana ser segunda ou quarta ou sexta. Assim que eu poderia ler isso. Tá? Se isso for verdade, ou seja, o dia da semana é segunda ou quarta ou sexta, e o número de alunos é maior do que 5, o professor fulano recebe R$ 40 por hora aula. Quantas opções eu ainda tenho? Eu tratei a questão dele ganhar 40. Eu ainda tenho 32, 35, 28. E aí cada condição para avaliar esses valores seria isso aqui. Tá? Estaria certo? Estaria certo. Mas essa é uma situação, isso aqui que está selecionado é toda a condição necessária para ele ganhar 40. Cada um daqueles valores corresponde a uma condição assim. Tá? Ou melhor dizendo, aquele negócio. Eu poderia fazer uma condição parecida com essa. Vamos lá, vou até copiar ela. Ponto e vírgula, vou escrever aqui embaixo. Na verdade, eu tenho que abrir um novo se, né? Se se isso for falso, mas eu não posso. Na verdade, eu tenho que testar. Na verdade, aqui, olha só. Eu vou só testar o dia da semana. Porque eu já sei que o número de alunos é menor do que 5. É 5 ou menor do que 5. Afinal de contas, já deu falso aqui em cima. Então, me resta saber se o dia da semana é segunda ou quarta ou sexta. Eu pagar R$ 32, né? Era 32 que ele recebia. Vamos lá olhar. 32 para turmas com 5 ou menos alunos. Tá? Então, eu não preciso testar, fazer novamente o teste inteiro. Tá? E na sequência, pessoal, vocês concordam comigo que não é nem segunda, nem quarta, nem sexta? Porque assim, eu já testei 2 vezes e deu falso nas 2. Então eu poderia já, no próximo teste, só analisar se o número de alunos é maior do que 5. Repara que assim, eu já estou trabalhando com o seguinte, não é nem segunda, nem quarta, nem sexta. Então automaticamente terça, quinta, sábado eu não vou me preocupar mais com isso. Tá legal? E aí eu só preciso testar o número de alunos. Essa seria uma forma possível. Eu, pessoalmente, eu acho muito confuso de ver. Tá? Eu sugeri em sala de aula, na correção, uma outra forma que eu vou mostrar para vocês. Para resolver isso, vamos fazer o seguinte. Vamos começar testando se o dia da semana é desculpem, se o dia da semana é segunda ou é quarta, droga, esqueci as aspas, ou é quarta,
ou é sexta? Vamos testar isso. Tá? E aí raciocina comigo. Se o dia da semana for segunda ou quarta ou sexta, quanto o professor fulano recebe? Depende do quê? Do número de alunos. Então eu vou testar o número de alunos. Se aqui é o meu número de alunos é maior do que 5. Então, gente, pensa comigo. Se essa condição aqui retornar verdadeira, ou seja, o dia da semana é segunda, ou é quarta, ou é sexta, e o número de alunos for maior do que 5, tá? Quanto o professor fulano ganha? 40. Se isso aqui for falso, eu ainda não sei quanto o professor ganha, depende do número de alunos. Se isso aqui for falso também, ou seja, o número de alunos é menor do que 5, é 5 ou menor do que 5, ele recebe 32. Ok? Perfeito. Então, tratei duas possibilidades. Eu ainda tenho duas. Fatalmente aqui no falso, eu vou fazer um novo teste com a função si. E aí vamos pensar o seguinte. Se essa condição aqui retornar falso, ou seja, não é nem segunda, não é quarta e não é sexta. Por conseguinte, por exclusão, é terça ou quinta ou sábado. E aqui eu não vou trabalhar com a possibilidade do professor fulano preencher um dia de domingo ali. Ele não trabalha no dia de domingo, então eu não vou trabalhar com essa possibilidade. Então, falso de não ser nem segunda, nem quarta, nem sexta, é ser terça, quinta ou sábado. Tá legal? Dias que o professor fulano dá aula de Excel básico. E aí, quanto é que ele recebe? Eu ainda não sei. Porque o valor de hora dele depende do número de alunos. Então, mais uma vez, eu vou testar também aqui no falso, dessa grande condição aqui, que avalia o dia da semana. Também vou testar aqui se o número de alunos é maior do que 5. Se for, ele recebe 35 por hora aula. Caso contrário, ele recebe 28. Vou fechar esse se que está no falso, do grande si, e vou fechar o grande si. Tá legal? Por hora, semelhante ao que a gente fez no exercício passado, eu vou só dar Enter para que a gente veja o valor por hora. Ainda não vamos multiplicar pela quantidade de horas. E vamos propagar. E aí o que vocês vão observar é que, por exemplo, sábado com 3 alunos. Sábado é básico e só tem 3 alunos, 28. Tá? Correto. Sexta com 6 alunos, 40. Legal. Quarta com 4 alunos, 32. Sábado com 6 alunos, 35. Nossa fórmula está perfeita. Tá legal? Tá? Avaliando direitinho cada uma das condições. Tudo isso para a gente descobrir o valor hora-aula do professor fulano. A gente aqui falta multiplicar pela quantidade de horas que está na coluna C. Ok? Vamos inserir. Vamos repropagar. E vamos somar aqui embaixo. Mais uma vez, ignorem o meu toque. Não vou incluir aquela célula que está ali faltando. Confirmar. Tá? Cheguei a 1954. Mais uma vez. O ideal é que vocês procurem esse valor tentando fazer sozinhos depois desse vídeo. Tá legal?